A cadeia dos 12 elos da causação. A fórmula começa com a pergunta: por que o homem, afligido pela doença e a morte? Os 12 elos da cadeia, apresentados aqui em ordem inversa, desenvolvem-se da seguinte maneira. 12º elo. A velhice e a morte são causadas pelo nascimento, pois sem nascimento não haveria morte. Daí se segue a pergunta: de que modo surge o nascimento? 11º elo. O nascimento é causado pela existência. 10º elo. A existência é, por seu turno, causada pelo apego. 9º elo. O apego é causado pelo desejo. 8º elo. O desejo é causado pela sensação. 7º elo. A sensação é causada pelo contato. 6º elo. O contato é causado pelos 6 órgãos dos sentidos. 5º elo. Os 6 órgãos dos sentidos são causados pelo nome e pela forma. 4º elo. O nome e a forma são causados pela consciência. A consciência é causada pelo karma. 3º elo. A consciência é causada pelo karma. 2º elo. O karma é causado pela ignorância. 1º elo. A ignorância é, por conseguinte, o último elo da cadeia. A origem de toda dor e sofrimento. Então, a fórmula começa com a pergunta: por que é o homem afligido pela doença e a morte? Os 12 elos da cadeia, apresentados aqui em ordem inversa, desenvolvem-se da seguinte maneira. A velhice e a morte são causadas pelo nascimento, pois sem nascimento não haveria morte. Daí se segue a pergunta: de que modo surge o nascimento? O nascimento é causado pela existência. A existência é, por seu turno, causado pelo apego. O apego é causado pelo desejo, o desejo é causado pela sensação. A sensação é causada pelo contato. O contato é causado pelos 6 órgãos dos sentidos. Os 6 órgãos dos sentidos são causados pelo nome e pela forma. O nome e a forma são causados pela consciência. A consciência é causada pelo karma. O karma é causado pela ignorância. A ignorância é, por conseguinte, o último elo da cadeia, a origem de toda dor e sofrimento. O que Shakyamuni está dizendo é que se apenas a ignorância puder ser eliminada, os elos na cadeia da causação serão quebrados, um após o outro, até que deixem de existir a velhice e a morte. Sinto-me inclinado a entender essa fórmula como nada mais do que um expediente para pregar a verdade de que a ignorância impede o homem de alcançar a felicidade. Na verdade, não acredito que essa doutrina, pelo menos como foi expressada na fórmula, represente a essência da verdade final que Shakyamuni compreendeu ao pé da árvore Bodhi. A realidade final que ele aprendeu pode ser melhor descrita, em minha opinião, como a lei da vida, o mundo como existe num estado de mudança constante. Quando olhamos imparcialmente para o grande universo em volta de nós, descobrimos que o que à primeira vista parece um vasto silêncio está, na verdade, pulsando constantemente com criação e mudança. O mesmo acontece com o homem. Ele envelhece, morre, renasce e morre novamente. Nada nem no mundo da natureza, nem no da sociedade humana,
conhece um momento sequer de estagnação ou repouso. Todas as coisas no universo estão em estado de fluxo, surgindo e deixando de existir, aparecendo e desaparecendo, colhidas num ciclo interminável de mudança, condicionada pela lei da causação, atuante tanto temporal quanto espacialmente. Tal é a natureza da realidade final. Minha convicção é que a iluminação de Shakyamuni foi, em certo sentido, um grito de espanto com a misteriosa entidade chamada vida, cuja miríade de manifestações se juntam e dependem uma das outras através dos elos de causa e efeito. Os seres humanos comuns, porém conscientes dessa verdade, iludem-se acreditando que existem independentemente um do outro. Essa ilusão os aliena da lei da vida, que é a verdade final, e leva-os a se tornarem prisioneiros dos desejos. Dos desejos surgem o sofrimento e o infortúnio. Como são tolas e lamentáveis as pessoas, são desencaminhadas pela ignorância, que é uma forma do mal e não tem escapatória, se não enfrentar esse mal que reside em sua mente. Tais, acredito, foram os pensamentos que passaram pela mente de Shakyamuni, na medida em que é possível a um homem comum como eu fazer conjecturas. Tendo atingido a iluminação, ele se libertou da ignorância que cegava os demais homens e pôde viver de acordo com a autêntica lei da vida. Que alegria, que bem-aventurança deve ter ele sentido! Resumindo, o que Shakyamuni alcançou sob a árvore Bodhi foi a apreensão intuitiva da essência da vida. O conteúdo da iluminação foi, em última análise, a eternidade da vida e as doutrinas dos 10 estados da existência, ou 10 mundos de Kai, e dos 3.000 mundos contidos em um instante de vida, Ichiren Sanzen, da forma exposta no Lotus Sutra. É por isso que me referi a ela como a lei da vida. Contudo, se ele houvesse tentado ensiná-la com sua estrutura altamente complicada e sua riqueza de sutilezas filosóficas, o homem comum não o teria compreendido. Estava consciente da necessidade de tornar essa lei acessível a todos os mortais comuns, ainda vítimas da dor e do sofrimento. A primeira coisa a fazer era ensinar-lhes a maneira de curar o sofrimento. Foi nessa ocasião que apareceu diante deles como se fosse um médico soberbo e pregou várias leis ou doutrinas, de acordo com os sintomas apresentados pelos pacientes. Seus ensinamentos, juntamente com as explicações e os comentários a eles acrescentados por seus seguidores, tornaram-se com o tempo os chamados 84.000 ensinamentos. Esse ponto é importante para compreender a vida e personalidade de Shakyamuni. Ele foi naturalmente notável como filósofo e pensador. Lendo-se as várias escrituras, porém, percebe-se facilmente que ele não foi meramente um filósofo, mas também um líder religioso de estatura sem precedentes. Podemos com justiça caracterizá-lo como um especialista em orientação humana, um grande educador na escola da vida, um mestre médico que cura os males do mundo. Essa imagem dele deve ser firmemente mantida na mente. Se assim não o fizermos, ficaremos provavelmente confusos com um grande número de fontes que tratam da questão de sua iluminação e a grande variedade de interpretações que oferecem.